Lucas capítulo 13, versículo 10. A cura de uma enferma. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realiza e realizará. Aleluia! Aleluia! Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Esse é o nosso Deus. Não muda, não falha e não há sombra de variação nele. Ele é incomparável. Ele é infalível. Suas obras são maravilhosas. E nós a veremos. Nós a veremos. Seja nesta vida ou na outra, nós a veremos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, meu irmão, por favor. Esse texto, particularmente, me deixa muito comovido e eu preciso me controlar, porque ele é muito precioso, muito precioso. Há um destaque aqui. O destaque é o sábado. O sábado é um destaque. Os homens tratavam o sábado quase como um Deus. Infelizmente, há muitos hoje em dia ainda que o tratam assim. O sábado é um Deus. O Senhor Jesus pode perceber, pode observar, não é somente esse texto aqui. Por inúmeras vezes, inúmeras circunstâncias, você vai ler nos evangelhos Cristo operando curas, milagres, sinais, prodígios no sábado. Agindo no sábado. O que Jesus está querendo fazer com isso? O que Jesus está querendo fazer é quebrar o legalismo. O que significa isso? Significa que Jesus é um subversivo. É alguém que gosta de quebrar as leis. É alguém que gosta de subverter as leis. É um rebelde sem causa, de forma alguma, em hipótese alguma. Não, o que Cristo está querendo é mostrar quem é o sábado. Quem é o dono do sábado? Quem tem a primazia no sábado? Mas, para os judeus e para, infelizmente, algumas seitas cristãs,
da atualidade, o sábado é Deus. O sábado vai salvar. O sábado é Senhor. E Cristo falou: eu sou o Senhor do sábado. Cristo colocou as coisas na sua devida ordem. Os judeus colocavam o dia acima de Deus. Jesus colocou Deus acima do dia. Assim que deve ser. E foi assim que Jesus fez, propositadamente, muitos milagres nesse dia. Era para provocar, era para trazer para aqueles homens uma quebra no seu orgulho, nas suas manipulações da lei, porque guardar o sábado não era isso. Isso não significava guardar o sábado. E tem mais. Mateus capítulo 5, você não precisa abrir a sua Bíblia. Jesus vai falar da lei e dos profetas. Ele disse: eu vim para cumprir toda a lei e todo o escrito dos profetas. Eu não vim revogar a lei nem os profetas. E ele ainda disse mais: eu não vim tirar nem um pingo, nem um tio da lei dos profetas. A menor inflexão ali na lei, a menor expressão dentro da lei, Jesus falou: eu vim cumpri-la, eu não vim revogá-la. E ele foi além. Se a vossa justiça, isso está em Mateus capítulo 5, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas, dos fariseus, de maneira alguma entrareis no reino. Isso é algo muito, muito grandioso. É um alerta grandioso. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, o que Jesus está querendo dizer com isso é o seguinte: apesar de toda a hipocrisia desses homens, da falsidade que eles tinham, de jogar certos fardos que eles mesmos não levavam sobre as pessoas, eles, na interpretação das leis e dos profetas, eles eram minuciosos, eram exatos no cumprimento, eram cabais no cumprimento, plenos, íntegros no cumprimento de toda a lei e de todos os profetas. E Jesus está falando: se a vossa justiça não exceder a deles, como que a nossa justiça vai exceder a deles? Se eles eram homens da lei, se eram ávidos e exímios conhecedores da lei e dos profetas, como é que a nossa condição vai exceder a deles? Como que nós vamos fazer mais a vontade de Deus do que eles que conhecem? Isso significa que nós precisamos conhecer mais. Conhecer e prosseguir em conhecer. Nós vamos passar a vida inteira prosseguindo em conhecer a Deus e nós não vamos chegar no fim. Porque Ele não tem fim. Porque a sua palavra é eterna. Porque a sua voz se renova a cada manhã, todos os dias. Isso significa que nós temos que buscá-lo todos os dias. Isso significa que não é apenas um dia que vai me salvar, mas todos os dias. Por isso Jesus falou: negue-se dia após dia, tome sua cruz e siga-me. Sabe o que se torna o sábado? Sabe o que é sábado? Ou melhor, sabe quando é o sábado? Sabe quando é o sábado? Não é mais segundo os judeus interpretavam. O sábado agora é todos os dias. São todos os nossos dias. Os nossos sábados são os momentos do dia que nós dedicamos ao Senhor. Como estão os teus sábados diários? Ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que ele está dizendo com isso?
Se sábado era o dia do repouso, sábado era o dia do descanso, ele está dizendo: eu sou o Shabat, eu sou o seu descanso, eu sou o alívio da tua alma. Então, todos os dias, quando nós estivermos diante dele, nós estamos entrando no descanso da nossa alma. Esse é o sábado. Isso é uma lei excedendo a dos escribas e fariseus. Isso significa que nós estamos cumprindo a palavra além dos escribas e fariseus, porque nossos sábados são todos os dias. Todos os dias. Eu estou na presença dele todos os dias. Ele é o dono do meu dia. O meu dia não é Senhor. Ele é o Senhor do meu dia. Ele tem, as coisas têm que ser colocadas em ordem. O reino de Deus tem que ser colocado em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas têm que estar com ordem de prioridade. Cristo tem que ser o nosso sábado. Esse aqui é um ponto que causa pânico nesses homens da lei, nos chefes da sinagoga, nos intérpretes da lei, porque as suas tradições que vieram com interpretações humanas da Bíblia se tornaram seus senhores, seus deuses. E eles acabam lançando gente de lado, lançando pessoas de lado. E agora que vem o que está escrito aqui, o poder do que está escrito aqui, a glória do que está escrito aqui. As mulheres dentro da religião judaica, da Palestina, do primeiro século, ou nem do primeiro século eram ainda, né? Ainda nem começou a se contar aqui, provavelmente, mas digamos, a Palestina de 2022 anos atrás, os judeus dessa região, o trato deles com as mulheres era o mais duro possível. Era duro demais. Eles eram chamados, não como nós chamaríamos hoje, nós falaríamos que eles são machistas, não é? A gente não falaria machistas, mas não. Para a interpretação bíblica daquela época, o regime seria paternalista. Paternalista. Seria aquilo que o próprio Deus estabeleceu de fato como uma ordem de liderança. É uma ordem de liderança. Existe ainda uma ordem de liderança. Só que eles ultrapassaram todas as questões de paternalismo. Eles foram tão além que eles consideram a mulher um ser de segunda categoria. Eles colocam a mulher dentro da sinagoga, tinha uma cordinha. Essa cordinha restringiu o acesso das mulheres. Elas se restringiam a sua insignificância. Elas ficavam numa sala separada. O culto feminino dentro de uma sinagoga era isolado do culto masculino. Se você já viu alguma cerimônia judaica dentro de uma sinagoga, você pode perceber, só tem homens. Dificilmente você vai ver mulheres, principalmente essas celebrações que são filmadas, porque eles são bem discretos, eles não gostam de filmar esses eventos. É só quando são eventos bem grandes, geralmente fora das sinagogas. Pode perceber, até mesmo fora das sinagogas, as mulheres são colocadas de lado. E o mais interessante, estou falando de 2022, estou falando do tempo que nós estamos vivendo. O mais interessante é que, até hoje, em Israel é assim. As mulheres não têm problema com isso. Elas entendem o regime paternalista, elas entendem que aqueles homens estão dispostos a dar a vida por elas e, por isso, elas mesmas colocam eles em uma posição um pouco maior. Mas muita coisa já mudou. Muitas coisas já mudaram. As mulheres hoje entram nos exércitos.
há mulheres hoje dentro dos exércitos de Israel. Eu estou falando do exército de Israel étnico, não estou falando nada de forma espiritual, tá? Entenda bem, estou falando do exército de Israel, do país Israel. Há muitas mulheres dentro do exército israelense. Imagina isso nos tempos de Jesus. Isso seria uma chacota, uma afronta para os homens. Para você ver como as coisas já mudaram. Mudaram bastante. Mas é interessante, porque essa mulher já era uma mulher. Só que para agravar, tinha um detalhe. Ela era corcunda, completamente encurvada. Se uma mulher já é considerado um ser de segunda categoria, uma mulher com uma deficiência física é descartável para a sociedade daquela época. Agora eu queria que você pensasse numa coisa. Imagina se você nasce são, nasce sem nenhuma deficiência no seu corpo, sem nenhuma dificuldade física, e passa por um processo de algum desgaste, algum acidente, alguma coisa, alguma fatalidade, e você se encurva. E fica completamente encurvado. E essa questão, essa deficiência, está no seu corpo há 18 anos. 18 anos. Você consegue pensar nisso? Não faça aquilo, não. Que seria ia ficar meio ridículo. Meio engraçado. Mas eu queria que você fizesse isso em casa. Tenta, dentro da sua casa, passar 1 hora encurvado. Só tenta. Não precisa ficar o tempo todo, não. Se não conseguir, que provavelmente você não vai, pode desistir. Só tenta. Fique encurvado dentro da sua casa. 1 hora. E aí você vai ter em mente o que significam 18 anos nessa circunstância. Onde você só vê seu pé, seu umbigo e o chão. Essa mensagem veio à tona quando eu comecei a pensar sobre aqueles magos que vieram do Oriente. E como nós estamos ainda num tempo em que falamos do Natal, falamos do nascimento do Senhor, eu lembrei desses magos. E eu lembrei também de Herodes, e lembrei também daqueles homens lá do templo, os escribas do povo, e os fariseus, os homens conhecedores da lei, os intérpretes da lei. Porque eles sabiam onde Jesus estava, eles sabiam onde Jesus ia nascer, eles tinham conhecimento a respeito da cidade, eles só não sabiam a exatidão do tempo, mas eles sabiam onde seria. Eles sabiam até mesmo da estrela que brilharia, porque nós vimos aqui, era a profecia que Balaão tinha dito. A estrela de Jacó, aquela que portaria o cetro do seu reino, ou seja, já estava previsto uma estrela, e essa estrela anunciaria a chegada do rei. Isso está declarado na palavra de Deus. Os homens sabiam exatamente a respeito desse assunto. Herodes soube dessa informação. Ele se levantou para fazer alguma coisa? Nem saiu do lugar. Os fariseus, escribas, os homens conhecedores das leis de Deus, da palavra de Deus e dos profetas, levantaram-se para fazer alguma coisa? Não saíram do lugar. Seus olhos estavam voltados para a terra. Os olhos desses homens estavam voltados para baixo. E aí eu queria pensar contigo umas coisas, uns detalhes aqui, que eu fiquei maravilhado. Maravilhado. A palavra de Deus aqui traz à tona algumas questões que são
bastante controversas, mas estão mais claras do que água cristalina aqui diante dos nossos olhos. Uma questão aqui que me chama bastante atenção. Essa mulher está possessa por um espírito de enfermidade. Ela é gentia? Ela é pagã? Ela está fora dos judeus? Está fora do povo de Deus? Quem é essa mulher? Essa mulher faz parte do povo de Deus. Esta mulher está dentro da sinagoga. Esta mulher frequenta a casa de oração. E ela está possessa por um espírito de enfermidade. Ao longo de 18 anos. Eu não sei quanto tempo você tem de conversão. E nós estamos nos aproximando do final do ano de 22 e início do ano de 23. E quando a gente chega nesse período de final de ano, a gente começa a repensar algumas coisas. E tem gente que já fica assim, você pode ver até nas redes sociais, eu acho muito interessante quando alguém fica assim, ai, Jesus, acaba logo esse ano, faz passar logo, não aguento mais 22, passa logo 22. Como se fosse acontecer um passe de mágica, um encantamento do dia 31 para o dia 1º à meia-noite. Eles alcançarão a ponta do arco-íris e chegarão ao pote de ouro naquela ocasião. Não é isso que parece? Principalmente se você colocar lentilha lá na tua mesa, colocar peça íntima amarela para atrair dinheiro, ou então vermelha para atrair o amor novo. É isso que você vai fazer? Do 22 para o 23? Queira Deus que não, hein? Queira Deus que não. Mas é mais ou menos essa espécie de pensamento que circula o coração das pessoas nesse período. Elas estão pensando, graças a Deus esse ano vai acabar, vai começar outro. Meu Deus, e o outro, o que será? Não, mas pelo menos esse acabou, vai entrar outro, vai dar certo. Não sei se vai. Não, agora vai. Meu Deus, acho que não. Vai sim. Ai, vai dar tudo errado. E as pessoas ficam numa, como é que chama aquele? Uma montanha russa de sensações, de emoções, de ideias, de planejamentos, de sonhos e de questões que começam a circular na nossa cabeça. E aqui há uma pessoa que há 18 passagens de ano ela não sai da mesma posição. Os olhos dela não conseguem se erguer. Ela não, olha, me desculpa o que eu vou dizer agora. Não estou querendo trazer piada sórdida não, né? Olha lá, hein? Mas ela não conseguiria cantar essa última música que a gente cantou. Olha lá, hein? Não é piada não. É sério. É sério. Até seria um pouco engraçado. Não é não. Não é não, tá? Não é não. É só para você pensar. Imagina ela pegando lá o Salmo 103, se eu não me engano, né? Eleva os meus olhos, 103. 121. A Rita sabe, sabendo mais que eu. 103 faz da estéreo mãe de filhos, né? 121. Você imagina essa senhora cantando o 121? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Cadê o monte? Como é que eu vou levantar o olho? Como é que eu vou levantar a minha cabeça? Olha o que está escrito aqui. Versículo 11.
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Sem de modo algum poder endireitar-se. A condição dessa mulher, e agora eu quero tratar espiritualmente. A condição dela é física, mas é muito interessante observar que há um ponto espiritual aqui. Ela está possessa por um espírito de enfermidade. Não é uma enfermidade como nós conhecemos, tratável com um medicamento, um tratamento, algum tipo de questão externa ou física que se pode controlar tal enfermidade. Não é esse tipo de enfermidade. E o que mais me deixa atento, e eu fico bastante preocupado, e ao mesmo tempo eu lanço essa palavra para mim mesmo, é que esta mulher está dentro da igreja. O ambiente é sagrado, o espaço é santo. É uma mulher que conhece a palavra de Deus e conhece a Deus e o povo de Deus. Está no meio da congregação, está num ambiente sagrado, possessa por um espírito de enfermidade. Só que é muito mais grave, porque o que Jesus fala lá no final demonstra a gravidade. Olha o que está escrito, versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Esta mulher está dentro da igreja e é uma prisioneira. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, se está escrito filha de Abraão, significa que ela é judia, ela é da descendência, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Sabe o que significa isso? Significa que se você não colocar os teus olhos em Jesus, pessoalmente, particularmente, intimamente, com todo o seu ser, com todo o seu coração, isso significa que se seus olhos não estiverem em Cristo, isso significa que se você não entregar completamente a sua vida a Cristo, não vai adiantar você passar todos os anos da sua vida dentro da igreja. Onde foi que Adão e Eva caíram? Onde foi que Adão e Eva caíram? Você sabe como é que era o Éden antes de Adão e Eva cair? Você sabia que Adão e Eva conseguiam andar completamente descalços e despidos no Éden, sem se ferir, sem se machucar, sem serem prejudicados pelo sol, sem serem danificados por nenhum elemento que há na criação de Deus, na natureza que Deus criou? Você sabia disso? E foi nesse ambiente em que todos os dias Adão e Eva tinham contato pessoal com Deus, apresentavam a ele um relatório de tudo que tinham feito. Provavelmente Adão devia contar a Deus os nomes que tinha dado. Adão tinha inteligência, Adão tinha intelecto, e eu imagino a comunhão maravilhosa. Foi dentro dessa comunhão maravilhosa que Eva cai. E é seduzida por? Quem seduziu a Eva dentro do Éden? Foi o mesmo que fazia essa mulher ficar encurvada dentro da igreja. Satanás. Foi o mesmo que enganou Ananias e Safira
dentro da igreja. Sabe o que Pedro disse? Por favor, deixa marcado. Atos 5. Atos 5, rapidinho, por favor. Atos capítulo 5, deixa o seu dedo lá em Lucas 13. Vai em Atos 5, rapidinho. Olha o que está escrito. Versículo 3, 5, 3. Aqui Jesus já subiu, aqui já estamos diante da igreja de Cristo. Aqui já estamos diante do tempo que nós estamos vivendo. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Olha o que está escrito aqui. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pode voltar, por favor, volte lá para Lucas 13. Ananias está dentro da igreja, fazendo uma oferta, só que ele tem segundas intenções em trazer a sua oferta. Ele engana, ou melhor, tenta enganar o apóstolo Pedro, colocando um outro valor. E espíritos de engano, de mentira, de falsificação, geralmente são frutos de Satanás. Geralmente não. Ele é o pai de toda mentira. São frutos de Satanás. Geralmente não. Todo espírito de mentira, de engano, de falsidade, de defraudação, tem como pai Satanás. É incrível, porque no meio de ambientes santos, as pessoas acham que tudo aqui é santo. E eu posso viver de forma confortavelmente tranquila no meio da igreja, porque tudo aqui gira em torno da santidade e Satanás não entra aqui para afrontar ou para tentar ninguém. Ele entra assim. Ele senta no banco. Se você tiver com pensamentos sombrios no teu coração, ele pode estar conversando contigo exatamente agora. Ele pode estar confabulando no teu íntimo agora, na hora que a palavra de Deus está sendo pregada e você está pensando assim, não é bem assim. Não é por aí. Esse é o mesmo pensamento de Eva. No Éden, foi o que o Satanás fez com ela. Não, não é bem por aí, não. De forma alguma você vai morrer. O que aconteceu com Eva? O que aconteceu com Eva, meu irmão? O que aconteceu com Eva, meu irmão? Eva está viva, andando aí? É um espírito desencarnado andando por aí? Alguém viu Eva andando por aí? Onde que está Eva? Morta, sepultada, enterrada, aguardando Jesus. Se ela se arrependeu, eu creio que ela tenha se arrependido. Mas é incrível observar que Satanás também se manifesta quando nós estamos diante de Jesus. Eu queria que você lesse uma coisa comigo. Nós citamos esse assunto. Abra comigo, Mateus capítulo 16. Não tire daí de Lucas, rapidamente. Mateus 16. Olha o que está escrito aqui. O mesmo homem que disse para Ananias, o mesmo homem, preste atenção. Isso tem um peso maravilhoso. O mesmo homem que disse para Ananias, por que você deu ouvidos a Satanás, já tinha dado ouvidos a Satanás. Olha o que está escrito aqui. Versículo 22, 16, 22.
Jesus estava falando, eu vou ler o 21 porque é importante você entender o que está acontecendo aqui. Ó. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Olha que papinho, né? Esse é amigo de verdade. Esse é irmãozão, né? Você está falando, olha, eu vou passar por isso, eu vou enfrentar essa barra, eu vou sofrer, eu vou morrer. Aí vem o teu amigão, te dá um abraço assim, olha, que isso? Não, faz isso não. Que pessimismo é esse? Que pensamento ruim, mal é esse? Você tem que ter mais amor próprio. Você precisa ter mais compaixão com você mesmo. Você precisa se valorizar mais. Você precisa olhar mais para si. Agora, preste atenção aqui. Veja se isso não é a visão daquela mulher encurvada. Para onde ela vive olhando há 18 anos? Para a terra, para o seu pé, para o seu umbigo, para si mesma. 18 anos. Os olhos dela só conseguem olhar a sujeira do chão, a sujeira dos homens, a sujeira que ela mesma provoca, e os olhos só conseguem olhar para ela mesma. Esse espírito aí, esse espírito maligno aí, ele pode não estar se manifestando na sua vida de forma física, lhe causando enfermidade, mas ele pode estar assolando, a começar por mim, até a última pessoa dessa igreja. Se não, ele pode estar assolando toda a igreja de Cristo no Brasil, porque nós estamos vivendo dias em que a igreja só olha para o seu umbigo e começa a inventar coisas mediante o que ela está vendo na terra. A igreja parece que esqueceu que o nosso socorro vem do alto e não daqui. E aí nós passamos a agir igualzinho a Adão. O que Adão faz? Como Adão pecou, caindo na conversa de Eva, que tinha caído na conversa de Satanás, e consequentemente Adão cai na conversa de Satanás, porque se deixou quebrar a palavra de Deus. Ele podia ter dito para sua mulher: mulher, Deus disse para que não fizéssemos isso. E eu fico pensando, se Adão tivesse tomado essa atitude, ele poderia até mesmo ter livrado a sua própria esposa da morte. Se ele dissesse: eu não quero comer, mas ele comeu. E aí Deus vem e queria saber o relatório, só que Adão e Eva estão como? Se escondendo, fugindo. Ó, abaixados, cabisbaixos, olhando para as coisas da terra, tentando procurar alguma coisa para se endireitar. Lembra? Procuraram a pele de algum animal para se endireitar, viram que os ramos das plantas eram muito frágeis e começaram a tentar alguma coisa para se endireitar, mas nada poderia endireitar, porque só quem pode endireitar o homem é aquele que morreu naquela cruz ali. Só ele vai nos endireitar. Só ele vai endireitar a tua vida, tua alma, teu coração, teu caminhar. Só ele. Mas eles tentaram. E quando viram que não conseguiram, chegaram à presença de Deus e Deus falou: Adão, o que aconteceu? O que Adão faz? Como Adão é o patriarca, como Adão é o primeiro da criação, ele é considerado um líder.
E é o primeiro a ser questionado dentro da sua casa. Quem será questionado é o homem, tá? O homem vai ser questionado, porque Deus não mudou. As sociedades mudam, os séculos mudam, até os homens estão mudando a natureza dos homens, as mulheres estão mudando a natureza das mulheres. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Mas Deus não mudou, não. E nem a sua palavra mudou e não mudará. E jamais passará. Jamais. O que Adão fez? Foi a mulher que me deste. Ele está tentando resolver os seus problemas, colocando a culpa em qualquer coisa que está ao seu lado. Olha, foi a mulher que me deste. Já não consegue mais reconhecer seus próprios pecados. Agora olha aqui Pedro. Olha aqui Pedro. Depois de chamar a parte e dizer, ter compaixão de ti. Não, você precisa olhar para você. Você não pode. Eles são muito maus. Esses homens são perversos, são malignos. Não, você não pode deixar eles fazerem isso contigo. Você precisa se guardar. Mas o plano de Deus, desde a encarnação do Verbo, desde que Jesus chegou, o plano de Deus era o Calvário. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse sempre foi o plano. Não precisa abrir, não. Olha aqui. No versículo 23 está escrito. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, o que ele disse? Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que Satanás quer que você fique? Qual é a posição? Olhando para as coisas dos homens. Os homens só cogitam das coisas dessa terra. Os homens só querem resolver seus problemas e serem felizes. Os homens só querem ter a sua ascensão social confirmada. Os homens só querem manter a sua ambição e a sua ganância. Satanás vai forçando cada vez mais você a se iludir, a se prender, a se privar com as coisas desse mundo, a se entreter, a perder tempo, a perder horas a fio. Horas a fio. Eu estou muito feliz porque, não sei se o teu celular tem esse mesmo recurso, mas existe um recurso, pelo menos no Samsung tem. O meu Samsung tem aqui. Não sei nem qual o nome desse Samsung aqui. J6. J6? É J6, amor? É, J6. O meu J6 aqui, ele tem um recurso que eu estou muito feliz com esse recurso. Ele está me dizendo, ele botou assim, olha o que eu ganhei. Essa semana foi uma semana que eu fiquei muito feliz. Estava escrito assim, parabéns. Essa semana você ficou 4 horas a menos no celular. Eu falei, louvado seja Deus. Tem esse recurso no teu telefone? Se não tiver, procura. Porque o tempo que você está gastando no teu celular está destruindo a presença de Deus na sua vida. Você está deixando tua alma cansada. Porque só quem dá descanso, só quem endireita a tua alma é Jesus. Nada e ninguém vai endireitar a sua alma e dar descanso para ela. Só Jesus. A alma não descansa dormindo. A alma descansa no Shabat. E o Shabat é Jesus. A alma daquela mulher, possessa por espírito maligno dentro da igreja, só descansou quando Jesus bateu o olho nela. Ela que era considerada segunda categoria, ainda era defeituosa. Então eles deviam considerar ela duplamente maldita. Sabia que há uma oração judaica que, eu não sei se eles ainda pronunciam essa oração nos dias de hoje, mas há uma oração dentro dos livros judaicos de oração que diz assim,
Senhor, muito obrigado por não ter nascido mulher. É? Imagina fazendo essa oração aqui. Senhor, muito obrigado por não ter nascido mulher, meu Deus. Ai, meu Pai, muito obrigado. De mês em mês ficar hemorragia. Ai, que maravilha. Não ter nada disso. Isso é oração? Sabia que tem crente que faz esse tipo de oração? Sabia que tem crente que faz a oração que manda praga para os outros? Sabia? Tem gente que tem estoque de câncer, né? Que eu fiquei sabendo. Ó, se um câncer te acometer, você não reclama não, hein? Já viu isso? Parece que tem um estoque de câncer, né? Aí vai jogando aí o estoque. Vamos voltar aqui para a palavra. Mas eu estou falando da palavra. Meus irmãos, o homem que denunciou a atuação de Satanás na vida de Ananias também já tinha sido afetado por Satanás lá atrás. Sabe o que significa? Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que ainda há chance para nós. Ainda há chance. Se você está debaixo do domínio de Satanás, se ele está roubando a tua vida, teu tempo, tua comunhão com Deus, se ainda isso está acontecendo contigo, se a tua alma está encurvada, e cada um aqui sabe o quanto a sua alma está encurvada. Alguns a alma está encurvada ao ponto de quase tocar o chão, outros nem tanto, outros estão se erguendo, outros estão olhando para o alto. Mas a verdade é que essa mulher que aparece ali no meio daquelas pessoas sozinha, ela era uma representante de muitas outras. Inclusive nesses dias, nesta igreja, nesse tempo. Mas tem um que te põe de pé. Tem um que te levanta. Fique de pé, por favor. Como é que você ficou de pé? Como é que você ficou de pé? Porque você quis? Como é que essa mulher foi curada? Foi porque ela quis? Como é que aqueles magos foram agraciados por se tornarem os primeiros servos adoradores de Jesus? Como é que eles foram agraciados por isso? Eles quiseram, foi por conta deles, foi por conta própria deles. Ah, tá vendo? São homens extremamente... Não, meus irmãos, não. Foi porque primeiro ele nos amou e por isso nós o amamos. É sempre ele que vem até nós, jamais, nós não vamos até ele, é sempre ele que te atrai. Foi ele que te atraiu para cá, foi ele que te convidou para estar hoje aqui, foi o Espírito Santo que falou, dá uma chegadinha lá, tem algo para falar contigo. Não fui eu não, não foi a chamada da igreja, foi a presença do Espírito, foi o seu compromisso com Deus. Foi ele que te colocou de pé agora. Você quis? Eu quis. Ué, mas eu quis, pastor. Se você não tivesse força para ficar de pé? E se você não tivesse força para se endireitar? E se a sua condição fosse essa aqui? O que você faria? Foi Deus que acabou de te pôr de pé. Foi Deus que te sustentou até aqui. 29 de dezembro de 2022. Faltam 2 dias para o término deste ano. Foi Deus que te sustentou. É Deus que te sustentará no próximo ano, e no outro, e até o fim da sua vida. É Ele quem te endireitará os caminhos todos os dias. É Ele quem te porá de pé todos os dias. É Ele quem salva a igreja. Porque você pode estar dentro dela e longe dele, mas hoje Ele está aqui. Hoje Ele está aqui. Ele se aproxima aqui. Ele está entre nós. E Ele está falando para nós. Fica livre desse teu mal. Fica livre desse teu mal. Hein? Mas eu acredito que ela deve ter feito uma forcinha. Mas ele falou antes, a palavra dele é, levanta, fique de pé. Mas ela levantou-se. Ela queria ser livre daquele mal. E agora ela estava diante de
do único que poderia endireitá-la. E ele a endireitou. E essa mulher começa a louvá-lo. Vamos louvar. Diácono Daniel, eu gostaria de chamar os músicos. Venham os músicos rapidamente. Nós vamos encerrar cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Se você estiver dentro da igreja, há anos e anos, mas você percebeu que ao longo dos anos, a presença de Deus se foi. O temor de Deus acabou. O sábado não existe mais. O descanso da alma não existe mais. Eu queria te dizer que Cristo ainda está aqui. Cristo ainda está no templo. Como ele estava no dia que ele encontrou essa mulher. Cristo está aqui. Cristo está aqui. Satanás fica circulando aqui também, mas agora ele vai sair no nome de Jesus. Agora ele vai sair. Ele não tem espaço aqui. Aqui não é lugar dele agir e ele não pode agir aqui, a não ser que você e eu permitamos. A não ser que os nossos ouvidos estejam dando atenção para ele. A não ser que os nossos olhos estejam nas coisas deste mundo. Mas eu gostaria de cantar. Elevo os meus olhos ao mais alto monte, de onde o socorro me virá. Meu coração chorava à espera de ti, Senhor. É sempre Ele que vem ao nosso encontro. Que veio ao meu encontro me mostrar. Eu creio que Ele está fazendo isso conosco aqui. Que bem maior que os meus problemas é o Deus Todo-Poderoso que me ama e comigo está. Olha o que Ele fez. Me tirou de um deserto e levou-me para o reino de paz. Transformou. O que Ele fez com essa mulher? O meu lamento transformou em festa. E o meu choro, digam as mulheres, transformou em alegria. Hoje canto sua glória, hoje vivo sua verdade. Viva a verdade de Deus. Seu amor. Meu socorro vem de ti, Senhor. 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 Elevo os meus olhos. Aplauda aquele que levanta a sua cabeça. Aplauda aquele que te põe de pé. Aplauda aquele que te ergue, que te endireita. É Ele quem nos endireita.
Jesus te encontrou aqui hoje, e eu creio que Ele te encontrou hoje aqui. Ele te encontrou? Ele te encontrou, meu irmão? Ele te encontrou, meu irmão? Jesus te encontrou. Ah, eu pensei que era eu que tinha encontrado Ele. Não, Ele que te encontrou. Foi Ele que veio, não fomos nós que fomos até Ele. Ele veio até nós. Ele veio até nós. Foi Ele que estabeleceu o plano de salvação. Antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu. Ele já te chamou. Ele já te predestinou. Ele já te viu. Ele te encontrou hoje aqui. Então, só te resta uma escolha. Você não pode mais andar do mesmo jeito. Você precisa olhar para o alto. Você precisa olhar para Ele. Você precisa manter os teus olhos nele. Buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Olhai, pensai, buscai coisas mais elevadas, coisas que nos santificam, coisas que nos edificam. E meus irmãos, isso fará 2023 ser o melhor ano da sua vida. Isso fará 2023 fazer com que você irrompa em louvores, como essa mulher fez. Isso fará com que o povo de Deus se torne um povo cheio de alegria, porque Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Não há nada deste mundo, que vai te trazer alegria como Ele te traz. As pessoas pensam que se entregando em 4 dias de carnaval, elas terão a maior de todas as suas experiências. Quando acaba o carnaval, são cinzas, ressaca moral, tristeza, uma vergonha, um abatimento. Quando não, vem as doenças. As doenças provenientes da entrega da carne ao pecado. Nada pode saciar a tua alma além de Jesus. Ele é quem te endireita. Ele é quem te endireita. Jesus é que me endireitou. Jesus me endireitou. Então eu levanto os meus olhos e digo muito obrigado, Senhor. Porque Tu és o meu socorro. Eu te dou graças. Eu te agradeço. Porque é o Senhor quem levanta os meus olhos. É o Senhor quem faz a minha cabeça se levantar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia! Que o Rei da Glória entre, faça morada, seja o nosso descanso para todo sempre. Amém e amém.